Olá, mamães! Hoje eu tô aqui para fazer mais um episódio da nossa série De Olho no Cardápio. Gente, essa série De Olho no Cardápio, ela não tem o objetivo de ser uma consulta e nem uma prescrição, tá certo? O objetivo dessa série De Olho no Cardápio é analisar o cardápio de uma mãe que se disponibilizou o cardápio do bebê e em cima disso, eu vou conseguir fazer uma orientação geral para todas as mães que estão em fase de introdução alimentar, tá bom? Então, o objetivo da série De Olho no Cardápio é orientar todas as mães e promover um conteúdo de qualidade, tá? Para que você consiga ficar mais segura no processo de introdução alimentar, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje eu vou analisar aqui o cardápio do B, filho da Jéssica, né? E vamos ver então como é que tá a alimentação deles pra gente poder tirar uma orientação geral para todas as mães. Vamos lá. Ela diz aqui, ó, sobre a introdução alimentar do B. Foi muito difícil. O B parecia não gostar de nada. Ainda tinha o sinal de colocar a língua para fora, muito acentuado. Gente, então olha só. Quando o bebê inicia a introdução alimentar ali por volta do 6º mês, um dos sinais de prontidão é que ele já tem o sinalzinho da língua protusa diminuído. Então, o bebê, quando ele tá mamando, ele faz assim, né? Esse é o sinal de protusão da língua. Então, quando ele tá ali por volta do 6º mês, esse sinal ele diminui, mas não significa que ele isenta, que ele acaba. Não é isso, tá? Ele apenas diminui. Então, oferecer a papinha pro neném no começo da introdução alimentar é normal que ele estranhe. Primeiro porque ele não está acostumado com esse tipo de alimento. Ele só conhecia o leite, ele mamava, ele só fazia o movimento de sucção. Agora, gente, ele precisa aprender a mastigar, a envolver o alimento, jogar a língua para um lado, para o outro, para envolver o alimento de um lado para o outro, para a boca. Então, é um processo. Faz parte do processo o bebê jogar a comida para fora, muito mais do que ele consegue engolir, né? Se a gente entende isso, inicia a introdução alimentar, entendendo com expectativa real, nosso processo ele fica muito mais tranquilo, tá? Então, mamães, não precisem ficar com medo, tá? Não precisa ter medo da introdução alimentar. Vai tranquila. A sua função é oferecer. Se ele vai conseguir comer ou não, ele vai aprender, tá? Isso é com ele. Faz o seu papel que o bebê vai aprender a comer de acordo com os estímulos que você oferece para ele, tá certo? Então, Jéssica, ó, sem medo, tá? Ele vai aprender a comer direitinho. Surgiram aqui várias dúvidas. A quantidade de fruta que ele pode comer, afinal, ele comeu uma pera toda e parece querer mais. Após comer 7 colheres de sopa rasa de papinha salgada, ele ainda parece querer mais. Ele tem 7 quilos. Então, a gente pode dar mais? Olha só, pessoal, o que acontece aqui? Os bebês, eles têm um mecanismo de fome e saciedade autorregulados. Ele tá com fome, é o mesmo entendimento do aleitamento materno. Ele tá com fome, ele mama, ele tá saciado, ele para. Então, na introdução alimentar, esse mecanismo de fome e saciedade continua prevalecendo. Ele tá com fome, ele come. Ele tá satisfeito, ele para. Alguns bebês têm mais apetite do que outros. Isso também é comum, tá? Então, se o bebê ele tá comendo e ele tá sentindo mais fome, você pode oferecer mais comida para ele. Então, tem bebês que comem uma banana, 2 bananas, uma pera, 2 peras. Então, depende de cada bebê. Mas você pode oferecer mais comida para ele desde que a curva de ganho de peso e de crescimento estejam adequadas. Se for um bebê que está ganhando peso demais, já está lá no percentil 95, ele já está desenvolvendo sobrepeso, ele tem provavelmente uma deficiência ou um retardo nesse mecanismo de saciedade, tá? Então, não é um bebê que a gente pode oferecer livre demanda de alimento, certo? Mas aqui, Jéssica, o seu bebê não parece ter sobrepeso, ele parece ser um bebê que está desenvolvendo no tempo certo e ganhando peso na medida certa. Então, oferecer comida para ele se sentir saciado, oferecer mais comida não é um problema, tá bom? Aqui.
o que fazer já que ele não toma água? Gente, quando a gente inicia a introdução alimentar, a gente oferece água, a gente inicia também a água. Enquanto o bebê estava ali no aleitamento materno exclusivo, aqui a gente não precisa oferecer água. Caso o bebê faça o aleitamento com fórmula, aí a gente já também precisa já começar a oferecer água. Mas se é um bebê que mamou exclusivo no peito até 6 meses, a gente não precisa oferecer água. Iniciou a introdução alimentar, iniciamos com a água, tá? Agora, a água, assim como a comida, o bebê também não conhece. Ele não sabe o sabor. Então, esse primeiro momento é um pouco mais difícil mesmo a gente oferecer água e ele aceitar muito bem, né? Porque a água não tem sabor. Então, a gente precisa continuar oferecendo para que ele se acostume e daqui a pouco ele vai até gostar de água. Pensa, é o mesmo raciocínio com a gente. Vamos pensar uma comida que a gente não tem hábito de comer, sei lá, uma comida japonesa, uma comida árabe, que não faz parte da culinária brasileira. No dia que você experimentou esse tipo de comida, você também estranhou. Você comeu pouco, você botou só um pouquinho, você foi pensando, não sei o quê. E com o passar do tempo, se você continuar insistindo no consumo daquele tipo de comida, isso vai se tornar comum para você, vai se tornar até gostoso, né? Então é o mesmo processo, tanto da comida quanto da água do bebê. A gente precisa continuar oferecendo. Vamos ver o que mais aqui. Fui orientada pela pediatra a colocar na papinha salgada uma colher de sopa de óleo de canola. A longo prazo, pode fazer mal para ele? Bom, então vamos lá. Gente, a gente precisa colocar na dieta do bebê uma fonte de gordura, tá? Porque a gordura é um macronutriente e ela faz parte da composição das nossas células. Então, precisamos ter gordura na dieta do bebê com certeza, tá? Para as minhas alunas da Bem Me Nutri, o que eu recomendo? Eu gosto muito de utilizar o azeite de oliva extra virgem. Acredito que ele tem uma qualidade bem interessante. Mas, Jéssica, como esse de olho no cardápio aqui, ele não é uma consulta e nem uma prescrição, e você já recebeu uma orientação personalizada para o B, você continua com a sua orientação. Seu pediatra recomendou para você esse tipo de óleo, então ele tem os motivos dele, então você vai seguir a orientação dele, porque foi uma orientação individual. Como aqui eu estou fazendo uma orientação generalizada, para que sirva para todas as mães que estão entrando na introdução alimentar, é uma questão pessoal. Eu acredito muito na oferta do azeite, tá? Acho que ele tem uma qualidade interessante. Então vamos lá, próxima pergunta aqui. Cada dia as fezes dele mudam. Hora está ressecada e outra hora está aparentemente normal. Porém, a quantidade pode chegar a 8 vezes ao dia, o que eu não sei se é normal. Bom, gente, então quando o bebê mama, ele faz várias vezes ao dia vários cocôs. Isso é normal, né? Ele mama e faz cocô, mama e faz cocô. Isso é natural. Na hora que a gente introduz a alimentação complementar, ele está passando por um processo de transição. E o intestino, ele tende a ficar um pouco mais regular. O bebê tende a fazer menos cocô ao longo do dia. Mas isso é um período de adaptação, de transição. Não é nem adaptação, é um período de transição. Então, se o bebê ainda está fazendo cocô várias vezes ao dia, sem problemas nenhum. Quando ele está, hora mais ressecado, hora mais com as fezes mais amolecidas, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa montar uma dieta para ele que seja diversificada e tenha rodízios de alimentos. Então, a gente pode intercalar alimentos constipantes, alimentos laxativos, alimentos constipantes e laxativos, para que o intestino receba um estímulo misto, né? E assim ele consiga ter um fluxo intestinal natural, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o B. Olha só, gente, aqui ele tá aceitando a papinha. Olha que coisa mais linda. Jéssica, ele é lindo, viu? Olha que bonitinho. Ó, aqui ele tá aceitando super bem a papinha, tá vendo? Ele já tá mastigando, já tá engolindo. Aqui, é isso mesmo. No método Bem Me Nutri, o que eu recomendo para as alunas do método, né? Eu falo, gente, que é interessante a gente oferecer a papinha na colher
para a gente garantir um valor energético, nutricional, e também orienta a oferecer os alimentos em pedaços, mas precisam ser pedaços grandes, em formas de palito, para que o bebê consiga segurar uma parte, ainda sobre outra parte aqui para cima, para que ele leve à boca, que assim a gente também estimula a autonomia e desenvolvimento motor do bebê, tá? Vamos ver outras fotos dele aqui. Olha só, gente, olha que espetáculo. Ele tá comendo pitaia. Tá vendo que legal? Então, Jéssica, você tá de parabéns. A gente precisa fazer uma diversidade de frutas e de legumes na dieta do bebê, tá? Então, eu falei aqui da pitaia porque é uma fruta diferente, nem todo mundo conhece, mas você pode usar as frutas que tem na sua região, tá? E também frutas da época, de safra, porque elas têm um sabor mais gostoso e também um preço mais acessível. Olha só que bonitinho, todo lambuzado e comendo tudo. Muito bem. Ó, aqui ele tá com um pedaço de banana na mão, tá segurando a banana, né? Tem um vídeo aqui. Olha só. Olha que bonitinho. Ah, não, gente. Olha isso. Isso aqui é desenvolvendo a autonomia. É isso mesmo. E olha, quando a gente começa a introdução alimentar, a gente deve colocar o bebê num cadeirão. Como o B tá aqui posicionado num cadeirão. Ele senta com o mínimo de apoio, mas ele ainda não tem total controle da cervical, então ele cai, ó. Ele escorrega pro lado, olha ele escorregando pro lado. É normal, tá, gente? Então a gente volta com o bebê pra posturinha normal, pra ele não ficar torto e deixa ele se lambuzando, se deliciando com o alimento. É isso mesmo. Então a gente coloca o bebê num cadeirão para que ele tenha um controle maior da cervical e para que ele tenha uma atenção focada no alimento. Então alimentar o bebê precisa ser um momento, né? Não é interessante que a gente alimente o bebê enquanto ele brinca, enquanto ele corre, enquanto ele assiste algum desenho. Não. A gente tem que levar o bebê para o cadeirão, por exemplo, para ele poder saber que agora é hora de se alimentar. Vamos ver outro aqui. Aqui tem outra imagem dele comendo. Aqui eu não consegui identificar qual foi o alimento que ele estava comendo, mas eu acredito que o pedaço do alimento esteja muito pequeno. E quando a gente oferece alimentos em pedaços, olha, tá bem pequeno. A gente precisa oferecer alimentos em pedaços compridos, em forma de palito. Ó, tá vendo? De maneira que ele consiga pegar uma parte embaixo, ainda sobre outra parte pra cima, para que ele consiga levar à boca. Assim a gente evita o engasgo, tá? E esses alimentos que ele vai levar à boca, eles também são cozidos mais al dente. Se for, por exemplo, uma cenoura, uma batata, eles precisam estar um pouco mais al dente, tá? Para que ele leve à boca, mas ele não consiga arrancar pedaço, né? E o pedacinho que tá pequeno. Então, é interessante a gente aumentar o tamanho desse pedaço para garantir mais segurança na introdução alimentar. E aqui outra foto dele comendo. Olha só, gente, que gracinha. Comendo tudo. Muito lindo ele. Então, vamos ver aqui, ó. 5 horas da manhã ele mamou no peito, 7 horas mamou a mamadeira, o leite do peito, 9 horas ele comeu a papinha, comeu a pera, comeu toda, sem casca e sem semente, muito bom. Meio-dia veio a papa salgada, ele comeu arroz com alho, sem sal, feijão, cozido em folha de louro e refogado com cheiro verde. Batata doce e cenoura cozida a vapor, berinjela refogada, frango que ela temperou com uma coxa, sobrecoxa, limpa, sem osso, cozida e desfiada, com açafrão da terra, noz moscada, alho sem sal, cebola roxa, tomate, pimentão vermelho, amarelo e verde e orégano. Observação, pouco tempero e após pronta, na hora, servimos com uma colher de sobremesa de óleo de canola. Bom, então vamos lá. O que eu tenho para falar aqui sobre essa alimentação? O uso de temperos. Gente, olha, muitos é uma recomendação já de pediatra, de nutricionista, já liberam a utilização de temperinhos no momento de iniciar a introdução alimentar. O que eu tenho percebido? Que quanto mais a gente consegue retardar a utilização de temperos na introdução alimentar, menos chance da criança ser seletiva a gente tem. O que significa isso?
Quando a comida está muito temperada, a comida fica muito gostosa, né? Quando eu falo muito temperada, eu não estou me referindo só à quantidade de tempero nela, mas a variedade, vários temperos, pouquinho de cada, mas já significa uma comida bem temperada. Então, se você temperar muito a comida, vai ficar muito gostosa. E aí, o brócolis começa a ficar sem graça, a cenoura começa a ficar sem graça, o tomate começa a ficar sem graça. Então, a gente vai aos poucos criando na criança uma seletividade maior, uma preferência por alimentos mais temperados. Então, como é que eu oriento as alunas da Bem Me Nutri? Você começa oferecendo um alimento amassadinho em pedaços sem nenhum tempero, para ele conhecer, para o bebê conhecer o sabor da cenoura mesmo, o sabor da beterraba, o sabor do brócolis, o sabor do arroz, o sabor do feijão sem tempero. Quando for chegando próximo a 1 ano de idade, 9, 10 meses, 11 meses, aí a gente começa a fazer a introdução de temperinhos naturais, como esses aqui que a Jéssica utilizou, em pequena quantidade, para ele não se assustar na hora que chegar a 1 ano de idade, que ele vai fazer a transição, vai começar a comer a comida de todo mundo da casa. E aí, quando ele fizer 9, 10 meses, você começa a introdução desses temperinhos, fez 1 ano de idade, já está encaminhado para fazer a alimentação de todo mundo da casa, a alimentação também de todo mundo da casa precisa também seguir o mesmo padrão, com temperinhos naturais e em pouca quantidade, tá certo? Assim a gente consegue prevenir uma seletividade alimentar. O que mais aqui? Toda a papinha é amassada com amassador de batata separadamente. Só misturo na hora que ele vai comer. Bom, então aqui, o que eu recomendo para as alunas da Bem Me Nutri? Amasse a papinha de forma individual, pode ser com amassador de batata ou com garfo, e ofereça de forma individual, para que ele conheça o sabor de cada alimento. Não misture, porque senão ele não sabe o que ele está comendo. Então, ofereça separado a abóbora, a batata, o chuchu, a cenoura, o arroz, o feijão, cada alimento de forma isolada, para que a proteína também, para que ele conheça o sabor. Quando for se aproximando ali por volta de 1 ano de idade, você já pode fazer algumas combinações para ele sentir uma comida, conhecer uma comida diferente, um risotinho, combinações mesmo de alimento misturadas. Aí não tem problema, porque ele já conheceu o sabor de cada alimento de forma individual, tá bom? Vamos lá. Estamos com a amamentação em livre demanda, então entre as papinhas ele mama um pouco para dormir. Fantástico! A amamentação nessa fase de introdução alimentar, ela é fundamental e ela pode ser sim livre demanda. Agora, o que eu acredito dessa livre demanda? É importante que você saiba o que é essa livre demanda. Você precisa introduzir uma rotina alimentar, não precisa ter horários fixos, né? A meio-dia é a hora de comer, se passar de meio-dia não pode mais. Não, é uma rotina alimentar do tipo, hora do almoço ele vai comer comidinha, não é hora de mamar, né? E aí você precisa estabelecer um intervalo entre as mamadas e a próxima refeição para que ele chegue na próxima refeição com apetite. Porque senão, imagina só o cenário, ele acordou mais tarde, em vez de comer 9 horas da manhã, ele comeu a fruta às 10h30, aí ele brincou um pouco, 11h30 ele foi mamar para ele poder... Aí ele não vai ter fome, gente, para almoçar meio-dia, meio-dia e meio, tá? Então, nesse caso, seria legal, ele acordou mais tarde, ele comeu a fruta 10 horas, meio-dia e meio você já oferece a papinha do almoço, tá certo? E depois da papinha do almoço, aí você oferece o leite materno como um complemento, como uma sobremesa, né? Então, é importante que vocês entendam que a amamentação em livre demanda, na fase da introdução alimentar, ela precisa ainda seguir uma rotina alimentar para que não atrapalhe o processo de apetite do bebê, tá bom? Bom, pessoal, então em relação à introdução alimentar do bebê aqui, da Jéssica, da B, deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui.
Jéssica, você tá indo super bem, o seu bebê parece estar aceitando bem os alimentos, tá gostando, você tá fazendo tudo do jeito certinho, tá fantástico, né? Então agora é só continuar. E continuar seguindo os princípios da alimentação saudável, né? Nessa semana, pessoal, a gente tá fazendo a semana da introdução alimentar. E durante toda essa semana eu preparei uma série de 4 vídeos para vocês que vão sendo liberados de forma gradativa para que você ensine o seu bebê a comer de tudo em 4 semanas e a desenvolver autonomia e hábitos alimentares saudáveis. Então, se você ainda não começou a assistir, o primeiro vídeo foi liberado segunda-feira. Se você não começou a assistir, se inscreva. O meu link tá na bio, tá? Eu vou deixar um link aqui para vocês também nessa semana da introdução alimentar para você se inscrever. Então, se inscreva e participe, porque é um conteúdo que vale a pena. Então, gente, essa foi a série De Olho no Cardápio, tá? Se você é mãe e tá com um bebê em fase de introdução alimentar, com bebê até 1 ano de idade, quer participar também dessa série De Olho no Cardápio, o que você precisa fazer? Você faz uma postagem com um cardápio de um dia do seu bebê, com a hashtag De Olho no Cardápio BMN, aí você vai me marcar na sua postagem e a gente vai escolher um cardápio para a gente poder fazer uma análise desse cardápio com o objetivo de fazer uma orientação para todas as mães. Essa série De Olho no Cardápio, ela não tem uma finalidade de fazer uma consulta e nem uma prescrição, tá? Só para lembrar, só para frisar. O nosso intuito é analisar o cardápio de um bebê e com isso a gente pode fazer uma orientação geral para todas as mães que estão iniciando a introdução alimentar, tá bom? Então, você quer participar, faz a sua publicação, coloca a hashtag De Olho no Cardápio BMN, me marca na sua publicação. No meu feed tem as regras de como você pode fazer para participar dessa série De Olho no Cardápio. Ah, me manda um direct também para eu poder visualizar que você fez a publicação, porque às vezes o seu perfil é privado e se o seu perfil for privado eu não consigo ver que você fez a publicação e colocou a hashtag De Olho no Cardápio, tá bom? Então é isso, beijos da Nutri!